Shalom! Hoje nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 3 da carta aos Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Coríntios era um grande centro com muita idolatria. As cartas de Paulo, elas sempre tratam de questões específicas que a congregação está tendo, dificuldades. E esse capítulo 3 tem alguns versos que, entendidos sem contexto, trazem algumas dificuldades àqueles que precisam que nós demonstremos do que Paulo de fato está falando. Esse é o nosso desafio e o nosso convite a vocês, que fiquem conosco, testem aquilo que a gente vai demonstrar, porque é a Bíblia que define a própria Bíblia, né? Os nossos conceitos são os conceitos bíblicos. É isso que... E o nosso interesse é a verdade. E a verdade, ela é a palavra de Deus pela definição da própria Bíblia, né? Como Yeshua ora em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu escolho começar a partir do primeiro verso do capítulo 3, para a gente ir lendo e se familiarizando com o contexto, para que eu explique os versos mais complexos, como o verso 7, 8, 13 e assim por diante. Então vamos lá. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aqui Paulo está dizendo, olha, vocês já sabem quem eu sou. E eu não preciso de uma carta de recomendação para que vocês saibam quem eu sou. Porque quem se é, a gente mostra com o nosso viver. E vocês sabem quem eu sou porque eu convivi aí com vocês, né? Paulo esteve na congregação de Coríntios e conviveu com eles, né? E ele está dizendo, e vocês são também a nossa carta de recomendação. Porque a nossa vida é testemunho de quem nós somos, né? E como procedemos, ou deve ser. Nós devemos ser esta carta, né? E Paulo está dizendo isso. E naquela época era muito comum, né, você transitar levando carta de recomendação de alguma autoridade, dizendo, olha, apresentando alguém, esse é fulano, essa aqui são as credenciais dele, a autoridade dele é baseada nisso, nessa formação. Enfim, isso eram as cartas de recomendação. Verso 3. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta do Messias, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ou seja, a carta, ela deve ser escrita pelo Espírito, não com tinta, não é uma carta comum, escrita, né, num rolo, né? Mas é uma carta viva. E as nossas vidas espirituais, elas são escritas pela presença do Espírito de Deus, que é o Ruach, e o fruto do Espírito de Deus é a nossa carteira de identidade, né? Quem nós somos deve ser demonstrado pelos frutos, pelo fruto que nós temos. É isso que Yeshua fala lá em Mateus 7, né? Você conhece a árvore por seu fruto. A árvore boa, ela dá bom fruto. A árvore má, ela dá mau fruto. Então, o fruto não é algo escondido nem secreto numa árvore, como o fruto do Espírito também não é escondido nem secreto nas nossas vidas. Então, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E aqui a tábua de pedra são os 10 mandamentos escritos com o próprio dedo de Deus, né? A tábua de carne é o coração do homem
E isso aqui é uma alusão ao texto de Ezequiel 36, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que é muito douta na Torá, e naquela época não tinha capítulos e versículos, né? Eram as expressões usadas que faziam as alusões, as referências ao texto que se queria que a pessoa, que o leitor, que o ouvinte tivesse em mente. Da mesma forma como eu poderia dizer para alguém da minha geração ou próxima, eu poderia dizer, você lembra ali do grito às margens do rio Ipiranga? E isso não dizer nada, talvez, para um jovenzinho que não estudou história da mesma forma que eu, mas que alguém que tenha estudado história do Brasil, fala, o grito de independência às margens do rio Ipiranga. Então, eu querendo fazer uma referência, uma alusão a essa história, usando expressões que são bastante comuns, elas trazem à mente exatamente a história, e é isso que Paulo faz com relação ao texto bíblico. Então, aqui, tábua de carne, tábua de pedra, Ezequiel 36, 26, nós lemos assim, vou ler a partir do 25. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. Eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Veja, então, para que esse coração de carne, ao invés do coração de pedra, coração duro, um coração de carne, para que aqueles mandamentos, os estatutos de Deus, não sejam uma coisa meramente exterior, mas sejam algo que está dentro de nós e produzindo o que? O fruto do Espírito, porque é o selo do Espírito. Então, esse é um sinal de alguém convertido, esse coração de carne, onde tem a atuação e o mover do Espírito de Deus. Então, esse texto de Ezequiel 36, eu li o 25, 26 e 27, fazem exatamente a referência que Paulo está querendo fazer aqui nesse texto. É uma alusão a esse texto, por exemplo. Sendo que a nova aliança, né, como a gente lê em Jeremias 31, de 31 até 33, também é a Torá, a lei de Deus, no interior, nos corações, né? Isso é a nova aliança. E esse texto de Jeremias, ele também é repetido lá em Deuteronômio 10, 16, por exemplo, e tem outras passagens em Deuteronômio. Então, não são conceitos isolados. O projeto de Deus, a nova aliança, é uma aliança que sempre foi que toda a instrução, a Torá de Deus estivesse dentro de nós, que nós, com o nosso coração, com todo o nosso ser, nós desejássemos cumprir, obedecer, viver. Como um filho que ama o pai e quer seguir o conselho do pai, como uma esposa que ama o marido ou um marido que ama a sua esposa e deseja ser fiel e deseja agradar, né? Confia e vive aquilo que é falado, né? Então é assim que deve ser toda a instrução do Criador, e a instrução ela não muda. A Torá é eterna, ela não muda, Deus não muda e a sua Torá também não muda. Ela permanece, ainda que o próprio Criador ele tenha causado com que parte da Torá não seja possível de ser cumprida hoje para nós, né? Não tem templo, nenhum mandamento, não tem levitas, nenhum desses mandamentos pode sequer ser cumprido, né? Então, mas isso não quer dizer que foram revogados, né? Porque nós temos textos que lá no milênio
nós temos sacrifícios levíticos, né? E isso é um assunto para um outro estudo, mas o que nós precisamos perceber é que existem, tá? As festas de tabernáculos existem. Vai lá ler Isaías 66, né? Os Shabats, as luas novas, que é o Rosh Chodesh, né? A cabeça do mês, o princípio do mês, que é a lua nova. Então, nada passou e nem passará nunca, ainda que o próprio Criador tenha feito com que muita coisa ali não seja possível de ser vivida hoje, da forma como nós vivemos. E também considerando que nem Yeshua teve, se forem 613 mandamentos, que os rabinos dizem que são, eu nunca contei, se forem, nem Yeshua poderia cumprir 613 mandamentos, porque existem instruções que são para mulheres, e Yeshua não era mulher. Existem instruções que são para levitas, e Yeshua não era levita. Enfim, sacerdote, sumo sacerdote. Então, nós não temos, se avalia que 1/3 das instruções, cada um de nós, 1/3 do total, é o máximo que a gente poderia, que se aplicaria a cada um de nós. 1/3 daquilo que Deus deu originalmente. Dentro da nossa especificidade de homem ou mulher, e criança, enfim. Então, continuando. E tal confiança, verso 4, e tal confiança nós temos através do Mashiach em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha só, aqui, o que nós temos que vem de Deus é suficiente. Nós não precisamos de nada que Deus não deu para que a gente entenda e viva o reino, né? A plenitude do reino. Tudo que Ele deu é o suficiente, né? E conhecer isso e viver isto é o suficiente. O qual também nos fez capazes de ser ministros da nova aliança, ministro da nova aliança, ou seja, a Torá no coração pelo poder do Espírito, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. E o que é a letra que mata? O que acontece é o seguinte, que o próprio conceito de pecado, em 1 João 3,4, é um conceito bíblico que diz que pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá. Quando você transgride uma instrução da Torá, isso é o que é pecado. E isso está conceituado em 1 João 3,4, que é Novo Testamento, né? Brit Hadashah. Então, a letra mata porque o que está escrito é para que ninguém erre em saber ou não saber o que é pecado e o que não é pecado, né? E o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá, está escrito, né? A vida e a bênção, ela é um caminho que segue uma instrução, é um caminho estreito e apertado. Por quê? Porque é um caminho que requer disciplina. O caminho largo do eu faço como eu prefiro, eu sou Deus para mim mesmo, os meus pensamentos são a minha instrução, o meu ventre e o meu desejo é que me guia, esse é o outro caminho. Esse outro caminho é o caminho largo, tá? Que no final não há bênção, há morte. Por quê? Porque quando você escolhe viver do jeito que você prefere, Deus deixa. Mas não é o caminho da bênção. O caminho da bênção é o caminho estreito, é a árvore da vida. A outra árvore não é o caminho da bênção. E já está desenhado, já está definido que o caminho fora da obediência é um caminho de morte. Por isso que há um texto de Provérbios que diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final, ao cabo, eles dão em morte.
né? E aí, continuando, a letra mata é por isso, porque está escrito, a justiça de Deus, ela não é uma coisa para ser desconhecida. Ela já está definida previamente para que ninguém se engane, né? Deus é amor e ele chama ao arrependimento, e ele é justiça e trará o juízo com base na justiça dele, e por isso que ele avisa, por isso que ele chama, convida ao arrependimento. Mas se a ministração da morte escrita e gravada em pedras era gloriosa, agora o verso 7, né? O que é a ministração da morte, o ministério da morte, em algumas versões? É a Torá, que Paulo está chamando a Torá de ministério da morte. Por quê? Porque na letra, a Torá, ela define que o pecado gera morte. E você querer alcançar uma justiça própria pela vivência da Torá, isso não é uma instrução da Torá. Por quê? Porque a Torá, ela é sobre o Messias, ela é sobre Yeshua, ela é sobre Jesus, né? Nós lemos lá em João, capítulo 5, 46, Yeshua dizendo: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Então, o Cordeiro é Yeshua desde antes da fundação do mundo, e também aquele Cordeiro que o próprio Criador sacrificou para vestir Adão e Eva quando, pelo pecado, eles se tornaram nus. Apagou a luz do corpo deles e eles se viram nus e se envergonharam, né? Então, porque as nossas vestes, elas são os atos de justiça, como está escrito em Apocalipse, as vestes de salvação são os atos de justiça, né? Então, quando a gente peca, a nossa veste, ela se macula, né? A veste branca fala de atos de justiça. Então, o ministério da morte, aqui no verso 7 de 2 Coríntios 3, é a Torá que Paulo está dizendo, porque ela traz a sentença, traz a justiça de Deus, né? E ela foi gravada em pedras, fazendo uma alusão aos 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu. Era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, da sua face, cuja glória estava se esvaindo. Aqui a questão é o seguinte, que quando o Criador ele dá a Torá no Monte Sinai ao povo de Israel, e não só ao povo de Israel, porque havia um misto de gentes ali aos pés do Monte Sinai, todos os que quiseram sair do Egito junto com o povo saíram, e a Bíblia expressamente narra que havia uma Erev Rav, um misto de gentes que foi junto, né? E a Torá ela foi dada no deserto, não foi dada em nenhuma nação, porque ela não pertence a nenhuma nação, e ela foi dada a esse povo, mas não só a esse povo, havia já todos os que quisessem se achegar e ser feitos povos. Essa era a regra, uma só Torá, uma só lei para ti e para o estrangeiro que viva no meio de ti, querendo ser povo, como foi com Ruth e outros. Então, a Torá, quando o Criador foi dar ela no Monte Sinai, ele começou a falar a Torá para todo o povo. Só que aqueles raios, relâmpagos, trovões, fez com que o povo se amedrontasse. E eles clamaram a Moisés: não fale Deus conosco, fale Moisés. Então, Moisés subiu ao monte para receber a Torá. E o que nós vamos ver aqui é que Moisés, ao subir ao monte e receber a Torá, ele participou dessa glória, da luz de Deus, da presença de Deus. Isso era refletido no rosto dele, na aparência do rosto dele. Só que essa luz, quando você sai da presença, ela começa a se esvair. E lá em Êxodo 34 é onde está narrada essa história. E aqui Paulo, ele crê que quem está lendo isso aqui sabe muito bem do que ele está falando, conhece Êxodo 34, toda a história muito bem, né? Que Moisés teve que cobrir o rosto com véu porque as pessoas se incomodaram
com a claridade, com aquela luz extrema do rosto dele que brilhava quando ele desceu do monte, né? Então essa Torá que Moisés trouxe, intermediou de Deus para os homens, Moisés subiu para buscar. Mas agora, o que Paulo vai dizer é que com Yeshua, ele desceu para entregar a Torá, no sentido de que ele ensinou e ele viveu, ele mostrou o poder e toda a instrução da Torá com a própria vida dele, que é um modelo para nós. Então, uma vez que a Torá desceu, que é Yeshua, desceu e habitou entre os homens, né? Essa Torá, ela não está mais inacessível, não está no topo do monte, ela não está de uma forma que você não possa ver com véu, tem que botar o véu para que a luz não incomode. Você pode olhar para Yeshua sem véu, né? E essa glória do ministério de Yeshua pelo Espírito é muito maior do que a de Moisés. Por quê? Porque há uma profecia em Deuteronômio 18, que o Messias, no caso Yeshua, ele é um profeta semelhante a Moisés, mas quem não ouvir a ele terá que prestar contas a Deus. Então, haverá um profeta semelhante a mim, que sairá do meio dos seus irmãos. Está lá o texto em Deuteronômio 18. Quem não ouvir vai ter que prestar contas a Deus. E esse é o Messias. Então, o Messias é semelhante a Moisés. Há um paralelo. Ele também entrega a Torá, né? Ele sobe aquele monte para dar o discurso das bem-aventuranças, que é um sermão, né? Da mesma forma como Moisés, no livro de Deuteronômio, quando ele repete a Torá, ele repete nas suas próprias palavras, explicando e ressaltando aquilo que é mais importante. Se vocês forem perceber, o livro de Deuteronômio, ele começa dizendo: estas são as palavras que Moisés falou. E Yeshua, de semelhante modo, porque ele é o profeta como Moisés, ele sobe ao monte e ele também, ele entrega a Torá nas suas próprias palavras, ressaltando o que é mais importante e dando o correto significado, não alterando, não inventando, apenas resumindo e enfatizando, que foi exatamente o que Moisés faz no livro de Deuteronômio, que, aliás, é o livro mais citado por Yeshua durante o seu ministério, registrado nos evangelhos. Tá? Então, o ministério da morte é a Torá, escrita e gravada em pedras. Por que é a Torá? Porque a Torá traz a sentença de morte para o pecado. A Torá é o que conceitua o pecado. O pecado é a transgressão da Torá, como está lá em 1 João 3,4. Mas era um ministério glorioso de Moisés. Então, ele não está dizendo que esse ministério não era glorioso. Era glorioso. Mas ele se esvai quando Moisés sai da presença, né? Essa glória, ela se esvai. E também, para quem não vivenciou a presença, né? Você daqui a pouco você esquece, daqui a pouco você não vê mais a luz, né? Agora, verso 8, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? O que é a ministração do Espírito? É justamente a vida de Yeshua e o testemunho de Yeshua. E aí a gente lembra de um texto que está lá em Apocalipse 19, no verso 10, né? Apocalipse 19, 10, que diz que o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia, né? Apocalipse 19, 10 diz assim: e caí a seus pés para adorar, e ele me disse: atenta para que tu não faças isso, eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Yeshua. Porque João adora ao anjo, né, mensageiro, adora a Deus, porque o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Então, isso aqui é também aquele texto de João, quando Yeshua diz:
examinais as Escrituras, porque pensais ter nela vida eterna, e elas são que de mim testificam. Por quê? Porque toda profecia é sobre o Messias, é sobre Yeshua. Então, quando nós percebemos o Messias nas Escrituras, nós então estamos entendendo as Escrituras, né? Então, a ministração do Espírito é mais gloriosa porque Yeshua, ele veio em carne, ele é o Espírito da profecia, as profecias são sobre ele, né? E o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, ele vai então convencer da justiça, do juízo e do pecado, né? Aqueles que buscam ao Criador. 9. Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. A ministração da condenação é essa definição do que é o pecado, é a questão de você ter a letra, ter a obediência aos mandamentos. Elas sozinhas, elas são bênção, né? Imagina, você, por exemplo, mesmo que um pai diz, olha, meu filho, estuda, que vai ser bom para você. Aí você estuda de pirraça, mas você estuda. E aí você herda aquela bênção de ter cumprido aquilo, porque toda a instrução do pai é para o nosso bem. Então, alguém que não faz com o coração correto, mesmo que faça de pirraça, mesmo que faça de um modo que não é o ideal, ele ainda colhe as bênçãos do resultado daquela ação. Mas não é isso que é o propósito de Deus. Não é isso apenas, né? Então, na verdade, a gente não pode querer obedecer a Torá como uma justiça própria, como um meio de se auto-justificar, porque a Torá, ela não foi dada para esse fim, ela não é para justificação, para salvação, ela é um caminho, um modo de vida que traz vida, que gera vida, que traz bênção para aquele que quer esse relacionamento e mostra quem Deus é e quem nós somos chamados a ser nesse relacionamento. Você, através da Torá, você conhece ao Criador e aí você se relaciona com Ele nos moldes que Ele te chama a se relacionar com Ele. E nisso você recebe ou te é comunicado nesse contato todo o fruto do Espírito do Criador, os frutos do Espírito de Deus, né? Que você, então, vivencia nesse relacionamento. 10. Porque até o que foi feito glorioso a este respeito não tinha glória em razão da glória que excede. O 9. Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória, no caso o Messias. Porque até o que foi feito glorioso a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Esse português aqui me ficou um pouco truncado, mas eu acho que não é o versículo que a gente precisa focar. 11. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar. Ou seja, o que é transitório foi glorioso. A glória do ministério de Moisés. Moisés morreu, era um homem, né? E mesmo assim ele teve um ministério glorioso, ele vivenciou a glória, ele transmitiu a Torá perfeita, que é gloriosa, ela é gloriosa, só que ela entregue através da vida do Messias, do Mashiach, Yeshua, ela é muito mais gloriosa, né? E aí ele está falando, vendo então que temos tal esperança, né? Qual é a esperança? Que a vinda do Mashiach torna isso permanente, porque o Mashiach, ele se entregou, morreu e ressuscitou e vivo está. Então ele não é como Moisés, né? Ele é superior a Moisés. E aí é o que ele fala no verso 13 aqui. E não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel
não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que está desvanecendo, né? Justamente como eu falei, aqui é uma referência expressa a Êxodo 34, a partir do 30 ao 35 tem a narrativa dessa história aqui. Mas suas mentes estavam endurecidas, porque até este dia permanece o mesmo véu, encoberto na leitura do Velho Testamento. O véu, o qual está aniquilado em Mashiach. Porque justamente, o que é essa cegueira, esse véu? É você não enxergar que Yeshua é o Mashiach, que ele desceu sem véu para entregar essa Torá, que Moisés subiu e ele teve que colocar o véu, e agora o Mashiach para nós, ele está claro, ele não está encoberto. E tudo na Torá aponta para esse Mashiach. E essa cegueira, né, daqueles que estão endurecidos, né, que não reconheceram o Mashiach, né, de certa forma, ele é operado pelo próprio Criador para que eles possam ter uma opção de se arrepender, né? Porque se você vive a Torá, ainda que na letra, você aufere bênçãos. Então, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, para que eles pudessem se arrepender. A maldição é o resultado do caminho. Deus propriamente não amaldiçoa ninguém. Ali em Deuteronômio 28, nós temos o caminho da bênção e o caminho da maldição, que tem um resultado já especificado, né, no final deles. E cada um de nós escolhe, né? 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. É esse véu, essa cegueira, que não permite que eles reconheçam que Moisés, tudo ali fala sobre o Messias, como está lá em João 5,39. Examinais as Escrituras, cuidais de ter nela vida eterna, e elas testificam de mim. E no final, 46, Yeshua diz: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. E ele está dizendo isso para fariseus que conhecem Moisés, que ensinam Moisés, só que tem o véu que não enxerga que Moisés falou a respeito dele, e que as obras de Yeshua e o Espírito de Yeshua, eles são o testemunho de que ele é o Messias que havia de vir, né? Quando João Batista manda os discípulos perguntarem se era ele o Messias ou se eles deviam aguardar outro, Yeshua, ele diz assim: vem ver, fica comigo aqui um pouco e você vai ver se as obras que eu faço são as obras, né, do Mashiach. Então, as nossas credenciais, digamos assim, elas não devem ser credenciais de título, de posição, de função. A nossa autoridade como Yeshua, ele em nenhum momento ele manifestou a autoridade dele através de títulos, né? A autoridade dele estava no espírito que ele vivia, que ele exibia no viver dele. Essa era a autoridade dele. E essa deve ser também a nossa autoridade. A gente não deve se gloriar em título, em o que quer que seja. A gente precisa viver aquilo que a gente prega, para que aí sim o fruto mostre quem nós somos. Esse foi o exemplo do nosso mestre, o Messias Yeshua, né? Então, 16, mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Então, eles vão, quando se convertem, quando voltarem à fonte, quando enxergarem realmente do que as Escrituras tratam, esse véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Então, lá em Romanos 8:2,
Paulo fala da lei do Espírito e vida, né? Que é a Torá, corretamente entendida e vivida, é a lei do Espírito da vida, né? Como está lá no Salmo 19, a Torá restaura a alma, né? Então, o viver a Torá. Agora, lá em Romanos 8:2, Paulo fala também da lei do pecado e da morte. E essa lei do pecado e da morte, ela não é a Torá, porque o que define pecado é a Torá. A lei do pecado e da morte são as minhas próprias concupiscências que habitam dentro do meu ser físico, carnal, né? Que quando eu não controlo, pelo meu espírito, pela minha inteligência, eu não controlo os meus impulsos e instintos, eu então ando por essa outra lei aí, que é uma lei que me leva a pecar e que vai me levar à morte se eu não me arrepender, se eu não fizer o retorno, né? O techuvá. Verso 18, estamos quase terminando aqui o capítulo 3 de 2 Coríntios. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em espelho a glória de Yahuwah. Então, nós com a face descoberta, ou seja, porque quem teve contato com a Torá vivida por Yeshua, quem conhece Yeshua como ele viveu, interpretou, ensinou a Torá, você não tem mais aquele incômodo da glória do rosto, como o rosto de Moisés na presença de Deus, né? Porque ele desceu, nós não precisamos subir. O Mashiach, Yeshua desceu na simplicidade, desceu como homem, desceu como nós, como um de nós. E aí nós podemos contemplar o rosto dele, nós podemos analisar, ouvir as histórias, nós devemos entender o ministério dele, o ensino dele, né? E o Ruach também, o Espírito Santo de Deus, nos ensina e nos mostra, né? Nos dá essa vivência, né? Então somos transformados na mesma imagem, na imagem de quê? Do Mashiach, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, esse texto, esse capítulo aqui de 2 Coríntios, tem essas alusões, né? E precisa ser entendido dentro desse contexto de Torá, que Paulo conhecia muito bem, mas que nós ainda estamos começando a nos familiarizar mais. E assim eu espero que poder ter ajudado, e fiquem à vontade para comentários, para perguntas, se alguma coisa não ficou muito clara, né? É o meu privilégio e prazer poder esclarecer. E assim eu me despeço dizendo Shalom.